Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade. A origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Hoje, irmãos, nós seremos um pouco mais, digamos assim, mais forte, porque chegou num momento de dois ensinos que Jesus Cristo foi muito crucial nisso, e muitos dos discípulos não aceitaram de bom grado, não. Então, eu peço a vocês que, já que os discípulos naquela época tiveram dificuldade para aceitar esse ensinamento de Jesus Cristo, vocês também não me condenem, porque o que eu vou passar para vocês é aquilo que Jesus Cristo ensinou. Eu não vou me comportar como muitos falsificadores da palavra, que para agradar a e a B, tentam manobrar esses ensinamentos e deixar mais suave para as pessoas. Só que isso é muito sério e nós não podemos fazer isso. Nós estamos falando da verdade, da origem, do teor verdadeiro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Cabe a você procurar, estudar e saber se é verdade ou não. Ok? Então, ontem, irmão, nós estudamos com o Senhor Jesus Cristo excelentes lições da vida. Ele nos ensinou que nós, mesmo sendo maus, sendo pessoas más, mas somos bons como pai com os nossos filhos. Se os nossos filhos pedirem pão, a gente não vai dar pedra a ele. Se ele pedir peixe, a gente não vai dar escorpião a eles. Então Jesus Cristo disse: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que é bom para com todos. Se vocês pedirem, Ele vos dará o Espírito Santo da promessa. O que significa isso, irmão? Espírito Santo da promessa. A quem pedir. Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos. Olha, irmãos, é um grande fato. Isso vai tocar. Muitos não vão querer aceitar. Mas a grande realidade é a seguinte. Deus fez todos os homens. Todos os homens, toda a humanidade são criaturas de Deus. Criar algo, irmãos, é uma coisa. Gerar algo é outra coisa. Nós, os seres humanos, os homens, nós geramos outro ser humano. Certo? Deus não. Deus criou o ser humano. Do nada, ele fez o ser humano. Certo? Ele é o Criador. Ele é Deus. Nós somos criaturas e com o poder que esse Criador nos deu, nós podemos gerar outro ser humano. Agora, há o consentimento entre a criatura e o Criador, que o próprio Deus tratou como pai e filho. Então, eu gerei meus dois filhos. Eu sou pai deles. Eu gerei eles. Eu não criei eles, eu gerei. E Deus criou toda a humanidade. Agora, filho é algo mais íntimo, irmão. Filho é aquele que está com o pai, que aprende com o pai, que está junto com o pai, pega tudo do pai. É filho. Fala-se de intimidade, de algo muito mais profundo do que a criatura. Então, o que é que se estabelece no mundo hoje? Depois que Adão peca, irmãos, primeiro Adão foi criatura. E filho, porque tinha essa comunhão. Deus todos os dias conversava com Adão normalmente. Então era intimidade, era comunhão de pai e filho. Não pode um pai estar num lugar e o filho estar do outro lado do mundo, sem nem conhecer, sem nem saber, sem nem falar com ele. Não pode. Então ali era pai e filho. Adão e Deus. Quando Adão peca e é expulso do paraíso, o que é que acontece? Adão perde a credibilidade de filho íntimo e passa a ser o quê? Criatura. Através de criatura, Adão tem que vencer muitas barreiras para tentar pelo menos falar com Deus, através de oração, através de sacrifícios, através de coisa que ele, quando era filho, fazia diretamente com ele. Filho diretamente. Criatura, através de orações e sacrifícios para poder falar com Deus Criador. Criatura e filho. Hoje, como isso é feito? Todos os seres humanos hoje são criaturas de Deus, mas não filho. O único filho de Deus legítimo é o Senhor Jesus Cristo, filho de Deus legítimo. E nós podemos ser irmãos dele? Podemos. Por quê? Através de quê? Através da chamada adoção.
Deus, a partir de Jesus Cristo, do sacrifício dele, deu poder a qualquer aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador de se tornar filho de Deus. Ele já é criatura. Criatura todo mundo é. Filho de Deus não. Filho de Deus só se consegue por adoção. Então você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo e decidir obedecê-lo. Aí você ganha um selo. Você ganha um documento comprovado que você agora é filho de Deus adotivo. Adotivo. E tem os mesmos direitos do verdadeiro filho, que é Jesus Cristo. Por adoção é assim. Se você fizer um documento por adoção, o filho que foi adotado tem os mesmos direitos do filho gerado, do filho legítimo. Ele tem os mesmos direitos, porque o pai que deixou a herança para o filho legítimo, também no documento está o filho adotado. Então nós temos os mesmos direitos de Jesus Cristo. Quando o documento é esse, aceitar o Senhor Jesus Cristo. Sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, você continua como criatura e não como filho de Deus. Filho de Deus só se consegue por adoção. Isso fica bem claro. Todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos os homens são filhos de Deus por adoção. 3 categorias. Filho de Deus legítimo, Senhor Jesus Cristo. Filhos de Deus por adoção, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e decidiram lhe obedecer. E criaturas de Deus. 3. Fora disso não tem mais nada. Certo? Então, quando Jesus Cristo ensina isso, irmão, essa relação de um pai que sempre dá as coisas ao filho, que ele pode ser até ruim, mas com o filho dele ele dá as coisas. E vosso Pai Celestial é muito melhor e vos dará o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa, quando alguém pedir a ele e aceitar o Senhor Jesus Cristo, é a confirmação que ele está sendo adotado como filho de Deus. Ele vai ser casa de Deus, morada de Deus. Ele vai viver para Deus. Ele vai procurar as coisas de Deus. Certo? Não é aquele que só ouviu falar de Deus. Ah, Deus é bom. Eu também sou filho de Deus. Não sei o que. Lá distante. Não tem intimidade. Não fala com Deus. Não ora. Não estuda a palavra, não estuda os ensinamentos de Jesus Cristo. Como é que pode ser filho de Deus? Só pensa em Deus na hora da dor e do sofrimento. Isso é filho? Não é filho. Isso é criatura de Deus. Criatura só se lembra de Deus na hora da dor. E quando, de vez em quando, se lembra. E mesmo assim não está apto a ir para esse Deus porque não sabe as coisas. Não aprendeu ainda como fazer isso. Precisa estudar, precisa saber a vontade de Deus. Não é, as religiões não ensinam a verdade. Ele tem que buscar a verdade dentro dos evangelhos. Então, Jesus Cristo disse ontem, irmãos, que tinha uma pessoa que estava dormindo. E chegou um visitante para ele já de noite. Sabe o que foi que ele fez? Ele não tinha pão em casa suficiente para dar a essa visita que chegou. Isso era muito desrespeitoso naquela época. Foi o que ele fez. Ele saiu da casa dele, foi até, isso era meia-noite, foi até a casa do seu amigo, que já estava dormindo na sua cama, seus filhos já estavam na cama, e chegou lá, bateu na porta, e o amigo dele disse: por que tu está me importunando uma hora dessa? Rapaz, chegou uma visita na minha casa, e eu estava desprovido de pão, me dá 3 pães aí? Me empresta 3 pães aí, para que eu possa dar o visitante que chegou. Eu não esperava isso chegar agora. Aí ele disse: oxe, não me importa nessa hora não, eu já estou na cama, meus filhos já estão na cama, minha esposa está na cama, nós já estamos dormindo, a porta, tu não vê não que a porta está fechada? Ah, só amanhã agora, eu não vou resolver isso não. Aí ele continuou batendo na porta, insistindo. Sabe o que aconteceu? Aquele senhor se levantou da cama, importunado, foi até e disse consigo mesmo: eu vou logo dar esse pães a esse cara para ele ir embora, para ele não me abusar, senão eu não vou dormir. Aí foi, deu o pão a ele foi embora. Jesus Cristo disse aos discípulos: vocês acham que ele se levantou da cama por causa da amizade que ele tinha com o homem lá fora? Não. Ele se levantou da cama porque o cara ficou batendo na porta, importunando ele não ia dormir. Então ele, incomodado com isso, foi que ele fez? Se levantou e atendeu logo o cara. Não foi por causa da amizade, foi por causa da importunação. O que é que Jesus Cristo quer dizer? Jesus Cristo quer dizer com isso? Mesma coisa é o vosso Pai Celestial, Jesus Cristo disse. Pedi a vosso Pai Celestial e Ele vos dará. Buscai e com certeza achareis com Deus. Batei insistentemente e qualquer porta com Deus se abrirá. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha. E aquele que bater, com certeza as portas se abrirão. E qual é o Pai?
no meio de vocês, que o filho estando com fome, pedindo pão, vai dar uma pedra. Pedindo peixe, vai dar um escorpião. Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá vosso Pai Celestial? Não vos dará o Espírito Santo da promessa, o selo de comprovação de filho de Deus? Vendo, irmãos? E Jesus Cristo, após ter terminado este discurso, vem aquela outra parte que eu disse a vocês. Essa foi a parte de filho e criatura. E a outra parte bem melindrosa desse estudo de hoje é essa que eu vou falar agora. Quando Jesus termina esse discurso, esse ensinamento, ele sai ali da Galileia, né? Que ele está na Galileia, e vai de novo para as terras da Judéia. Chegando para as terras da Judéia, irmãos, tem os costumes, tem um povo religioso, tem aquela coisa toda, a Torá, a lei de Deus, a Bíblia, povo mais estudado, e chega logo os fariseus, saduceus, chefes religiosos, líderes religiosos, aqueles que ensinam a Bíblia para o povo, para testarem Jesus Cristo. Chegaram e perguntaram a Jesus Cristo: é normal para o homem pedir o divórcio para a mulher que ele casou? Se não for normal, então, por qual motivo ele poderia? Divórcio, irmãos, de casamento. Melindroso, muito dificultoso isso. Porque há muitas justiças sendo elaboradas para poder pedir o divórcio em nome de Deus. Muitos alegam muitas sérias. E eu não digo que não é justo, não. Eu não digo que não é justo. O que eu vou passar para vocês é o que Jesus Cristo ensinou. Não é a minha opinião. Eu reconheço e respeito todo o senso de justiça quando uma pessoa está sendo espancada, quando a pessoa está sendo humilhada pelo outro, de pedir o divórcio. Não estou dizendo nada. Não estou dizendo que não é justo. Eu estou passando para vocês o que Jesus Cristo ensinou. Você vai analisar se vai com ele ou não. Porque foi isso que os discípulos disseram. Eles tiveram a escolha. Se aceita de Jesus Cristo ou não. Ou continua com sua própria justiça. Qual você vai querer? A justiça de Jesus Cristo ou a sua? Escute bem e depois você analisa. Quando eles fizeram essa pergunta, é normal o homem pedir carta de divórcio? Observem que naquela época só os homens poderiam pedir carta de divórcio. Viu? Mulher não tinha esse direito não. Na época de Jesus Cristo. Foi. Isso era para o homem, somente pela lei de Moisés, pela lei de Deus, somente o homem podia pedir a separação, o divórcio. Mulher não tinha esse direito não. Ela era submissa ao homem. Estou achando difícil, né? Mas é a verdade. Jesus Cristo olha para os religiosos, aqueles estudados da Bíblia, eles estavam para testar Jesus Cristo, e faz outra pergunta a eles. O que está escrito na lei que Deus mandou Moisés escrever? E eles responderam: mandou que dessemos a ela, quando nós não gostássemos da mulher mais, nós dessemos a ela a carta de divórcio, quando não gostássemos mais daquela mulher. Alguma coisa nela não tocou na gente, a gente simplesmente quer se separar e dá a ela a carta de divórcio e manda ela de volta para a casa do seu pai. Jesus mais uma vez repreende aqueles religiosos falsos, mostrando que eles entendiam muito pouco da lei de Moisés. Eles interpretavam diferente. Realmente estava escrito isso, mas eles não colocaram o contexto de o porquê de dar a carta de divórcio. Ora, se Deus estabeleceu o casamento entre Adão e Eva, o primeiro casamento, por que ele ia permitir carta de divórcio? Era isso que os religiosos não ensinavam. Simplesmente eles pegavam aquele poder que tinha de mandar a mulher se embora para casa e pronto. Sem dar satisfação, sem dar nada. Mas por que Deus permitiu aquilo? Aí Jesus Cristo disse: mas Moisés só escreveu isso na Bíblia, nas Escrituras, por causa da dureza dos vossos corações. Mas não era o desejo de Deus que nenhum casal se separe. Deus suportou isso porque vocês são ruins demais. Mas para Deus o casamento é indissolúvel. Não pode jamais terminar. Porque desde o início Deus os fez macho e fêmea. Deixará o homem a casa de seu pai, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne só, em harmonia, em sinceridade, em proteção e em amor. Portanto, o que Deus ajuntou através de um pacto de união tão grande e dessa magnitude, que não ouse nenhum homem separar-se de jeito nenhum. É melhor pensar direito antes de se casar, antes de fazer o pacto.
do que depois se separar. Por quê? Porque está quebrando o juramento. Mas eu, Jesus Cristo, porém vos digo, qualquer que deixar a sua mulher ou separar-se sem essa mulher ter morrido ou traído ele com outro homem, comete pecado porque quebrou o pacto que fez com ela até a morte. Então ele estará pecando. E se ele se casar com outra, seu pecado continuará agravado porque estará cometendo prostituição com essa outra mulher que se casou. E todo aquele que casar com a mulher que foi deixada e não procurar saber se o motivo da separação dela foi a traição do marido ou a morte dele, e também casar com essa mulher, comete prostituição. Ambos estão em pecado de prostituição. No final, os 4 estarão se prostituindo. Se o motivo da separação não foi a morte ou a traição de um dos cônjuges, ou de um dos 2 envolvidos no casamento. Que é que Jesus Cristo quer dizer aí? Que Deus só suporta, veja, só suporta a separação se um dos 2 morrer ou se um dos 2 trair o outro. É que aquele que foi traído pode pedir a separação. Mas aquele que traiu não pode não casar não. Interessante é isso aí. Somente o que foi traído pode pedir a separação e se casar de novo, dentro dos conformes de Deus. Mas aquele que traiu e o outro deixou e foi e pegou o direito dele e foi se casar com o outro. Aquele que traiu tem que ficar solteiro para sempre até a morte, porque ele traiu. Ele quebrou o pacto, ele quebrou o juramento que era até a morte. Se ele inventar de se casar de novo, vai se prostituir, vai se condenar. Quem trai não tem direito a nada. O traído é que ainda tem algum direito de se casar de novo. Agora, o desejo de Deus para aquele que foi traído é o seguinte: que se o outro que traiu pedir perdão, pedir para voltar, que ele faça isso, para que aquele casamento primeiro não seja dissoluto. Ele dá esse direito dele pedir a separação. Mas Deus espera que ele perdoe. Lembra do ensino do perdão? Quem não exerce misericórdia, quem não dá perdão. Ah, mas agora não é, o vaso quebrou, agora eu não confio mais de jeito nenhum. Ninguém está perguntando se você confia ou deixa de confiar. O que você está fazendo é o poder do perdão. Deus quer que você perdoe e que dê a oportunidade a ela de novo, a ele ou a ela de novo. Mas você tem a prerrogativa e o direito de fazer outro casamento, tudo bem. Mas se você quer ser perfeito ainda, olha, Jesus Cristo sempre dizia, isso é o normal, isso é o certo. Mas se você quiser ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, você não se separa. Mesmo sendo traído, você perdoa e faz o relacionamento de volta. Você é muito mais perfeito do que ele que traiu. Entendam o que Jesus Cristo quer transformar você. Observe que apesar de ser difícil, de você não querer aceitar logo de início, mas observe que você se torna um ser humano muito melhor com isso que Jesus Cristo ensinou. Essa coisa de que porque foi traído, de matar, de ficar com ira, com raiva, ficar abusado, isso é coisa de Satanás, irmão. Observe o que é luz e o que é trevas. Raiva, ira, ficar com sentimento de frustração com aquela pessoa porque foi traído. Isso vem tudo de Satanás, irmão. Quantas vezes nós não traímos a Deus todos os dias? Se fosse por isso, Deus já tinha nos fulminado. E você não consegue fazer isso com o próximo. Seu coração se enche logo de ira, de vingança, de raiva. Isso é de Satanás. O que você guarda no seu coração é do diabo. E você nem percebe isso. Não, eu estou dentro dos conformes. Não quero nem ver aquela pessoa. Eu perdoo ela, ela me traiu, eu perdoo ela, mas eu vou me casar de novo. E o coração fica aquela coisa de Satanás. E acha-se que está com Deus.
Não bota aquilo pra fora. O que não presta, irmão, tem que ser jogado é fora. Não vá na conversa de Satanás, não. O que Jesus ensina é perdão, amor, vida, paz. Liberte-se dessas trevas de Satanás. Seja inteligente, não seja burro, não. Não guarde esse sentimento faccioso no seu coração, não. Você está sendo burro, muito burro. Está sendo marionete de Satanás, você está sendo. A partir do momento que você fizer isso que Jesus está pedindo, oxe, você está humilhando Satanás. Você está dando um exemplo, você está sendo perfeito. E tem mais. Se livrando de muitas enfermidades da mente, da alma, do corpo, que é provocado por esses sentimentos facciosos, inveja, ira, vingança, raiva, porque foi traído. Isso é doença, isso é mal de Satanás. E você fica guardando isso dentro de você. Pra quê? Vai ser destruído você. Satanás está destruído. Aí está levando você na lorota, nas bolotas dele do inferno. E você vai direitinho, brincando. A ira domina você. Você não quer saber não do que Jesus Cristo ensinou, não. Então, irmãos, quando aquela multidão escuta esse ensinamento de Jesus Cristo a respeito do casamento, reclama na hora. Não foi só os discípulos, não. A multidão ali reclamou. De religiosos, né? Eram povo de Deus, né? Aprendia a palavra de Deus. Quando eles perceberam que não podia tratar o casamento como algo qualquer e normal, que deveriam pensar direitinho antes de casar, porque seria um pacto até a morte, quando sentiram o peso de um casamento verdadeiramente da maneira que Jesus Cristo ensinava e não da maneira que eles queriam, eles disseram para Jesus Cristo: se é assim que devemos nos comportar com relação à mulher no casamento, então não convém casar. Nós não vamos nos casar desse jeito. E Jesus Cristo, bem sério, mas benignamente, fala para eles dizendo: nem todos podem receber esta palavra, pois levam as coisas na brincadeira ou na ira do seu coração. Por isso, não podem aceitar esse ensino passivamente. Levará um tempo para compreender que isso não é brincadeira, mas somente aqueles a quem foi concedido o conhecimento do Espírito Santo sabe por quê. Porque há homens ou eunucos que não querem sexo com mulheres desde seus nascimentos. Já nasceram assim, sem desejo sexual. Observe que Jesus une o sexo ao casamento. Quem estiver se casando só para fazer sexo e depois querer se separar, vai se acabar. Há eunucos que desde o nascimento eles não fazem sexo, são chamados de eunuco naquela época, que hoje é aqueles que têm uma cirurgia e não têm desejos sexuais. Jesus disse: há eunucos desde o seu nascimento. E há homens ou eunucos que não têm sexo com mulheres porque foram impedidos por outros homens. Ou seja, eles foram castrados para não ter relação com mulheres, tiveram seus órgãos sexuais arrancados. Isso acontecia com os eunucos da época, eram aqueles que guardavam as princesas e mulheres dos reis. Eles eram castrados para que pudesse proteger as princesas, as mulheres do rei, e não tivessem relação com elas. Eles eram castrados, eram chamados de eunucos. Eram os guardas das mulheres dos reis da época. Certo? E há homens eunucos, esses aí foi os que foram impedidos por outro homem, e há homens ou eunucos que não querem sexos com mulheres porque tiveram a livre e espontânea vontade de se dedicarem exclusivamente ao reino dos céus. Quem puder entender isso, que entenda, disse Jesus Cristo. Eunucos desde o nascimento não querem sexo, nem querem casamento. Eunucos que foram castrados pelos homens, não querem sexo, queria até que queriam, mas foram impedidos disso, então não se casaram. E há eunucos, certo, que
castraram a si mesmos, tiveram o poder de se dedicarem só a Deus. E não se casaram, nem querem sexo com mulheres. Mas esse poder é dele. Ele fez. Ele se dedicou. São chamados missionários. São chamados aqueles que nunca se casaram. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, depois que se dedicou a Jesus Cristo, não se casou mais. Não teve mais. A vida dele foi toda consagrada ao Evangelho. Jesus Cristo falou desses 3 tipos de eunucos que se casaram, para justificar que uma vez casado não pode mais haver separação. São ensinamentos do Senhor Jesus Cristo com relação ao casamento. Eles não aceitaram na época, mas com o Espírito Santo depois, os discípulos sempre iam examinando direitinho e viam que realmente é a verdade. Se você vai se casar, eu aconselho você a pensar direitinho, a examinar a pessoa direitinho. Não existe essa história, depois que se casou ele se revelou desse jeito. Antes ele não era. Procure saber isso antes. Você tem um Deus na sua vida, ore. Não deixe, não permita. Muitas vezes quer tanto se casar, quer logo se casar para fazer o sexo. Termina nem perguntando a Deus a respeito do assunto. Fulano tá só o disfarce. Será que depois do casamento não vai se mostrar outra pessoa, não? Nem pergunta a Deus, porque quer logo se casar. Só porque faz parte da mesma denominação, tá junto, olha, fulano é uma benção. Ele tá sendo uma benção. O que garante depois do casamento? Então você tem que fazer isso com Deus. Pense direitinho, não corra, não vá, porque uma vez entrando, é até a morte. Você faz esse juramento, não é diante do pastor, não é diante da pessoa que estiver lá na frente realizando seu casamento, não. Você faz este juramento diante de Deus, até que a morte nos separe. Então é com Deus que você vai ter que tratar disso. Somente Ele dá o escape e o motivo pelo qual você deve se separar. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações deste Espírito Santo que nos faz filho dele, por adoção, nos ajude e nos guarde, nos proteja, irmão, em nossos casamentos, e aqueles que vão galgar esta coisa do casamento, que façam essa comunhão junto com seu parceiro, com a sua parceira, entrem nesse ensinamento de Jesus Cristo e vejam o que é que podem fazer para que isso não venha acontecer. Separação não é de Deus, irmão. Como também prostituição e traição também não é. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.